para que a gente possa falar sobre inteligência artificial com o maior nome do assunto aqui no Itaú, eu fui aonde? Eu fui na maior plataforma de e-commerce do Brasil, da América Latina, do mundo, chupa Shopify, que é a VTEX. Alexandre Guzmão, diretor global, diretor sênior global da VTEX, é uma empresa que está usando inteligência artificial em quase toda a jornada de e-commerce, e a gente vai trocar uma ideia. Fica à vontade, Lê. Tamo junto. Fica à vontade. Então, a gente trouxe 2 grandes nomes. É óbvio que eu vou fazer perguntas nível Chiod, certo? E eu vou deixar as perguntas mais difíceis para quem? Para vocês aqui da plateia e para você que está assistindo a gente online, tá bom? Antes de mais nada, Vini e Alê, resumem ou compartilhem com a galera que está assistindo a gente online e aqui presencial. Quem são vocês? Começando primeiro para o visitante, tá? Alê, se apresente em um tweet. Vamos lá, então eu sou Alexandre Guzmão, lidero o time de produto na VTEX. Estou na VTEX uns 4 anos hoje. A nossa missão é ser a infraestrutura do comércio digital mundial, conectando grandes empresas e pequenas empresas na nossa plataforma e trabalhando no efeito de rede de colaboração entre essas empresas. Mais sobre mim, assim, que eu posso falar? Gosto de aventura, adoro tecnologia, trabalho em tecnologia já faz uns 15 anos e, obviamente, adoro produto. Ótimo. Vini. Excelente. Primeiro, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom estar nesse evento para falar de produto. Inteligência artificial, acho que é só um meio para gerar melhores produtos. Eu estou no banco há quase 7 anos. Obrigado. Trabalho hoje na área que cuida da experiência do cliente no aplicativo. Minha principal função é tentar melhorar a experiência do cliente usando tecnologia e inteligência artificial. Eu trabalho e pesquiso o tema desde 2009, quando comecei o mestrado na área, e gosto muito aqui, saindo do mundo acadêmico e vindo para o mundo corporativo, a grande diferença foi sair da visão só técnica e pensar de fato em produto e o técnico ser um meio de trazer uma experiência diferenciada, trazer benefícios de fato para os clientes. Então vamos tentar responder as dúvidas aí da galera. Claro. Primeiro a gente tem aqui uma visão interna do Itaú e uma visão global sobre inteligência artificial. E aí eu gostaria que vocês, começando pelo Guzmão, quais são os casos de uso de IA que as empresas já estão adotando hoje e quais os principais benefícios que estão obtendo? Se vocês conseguem, principalmente você, Guzmão, trazer da VTEX ou trazer do mundo aí, quais são os casos de uso? Tá, eu categorizaria em 2 grandes blocos. Assim. Um é a otimização da experiência do seu usuário. E aí o principal forma que eu vejo é por meio de mais conveniência para o usuário, cortando caminhos, fazendo sugestões, onde o usuário possa chegar mais rápido onde ele quer chegar. E o outro é por personalização pura. Assim, né? Então, no lado da VTEX, a gente está explorando muito a melhoria das nossas capacidades de personalização da experiência de compra, entender a intenção de compra do usuário, com poucas palavras, entender o que ele quer com base no contexto passado desse usuário, o que ele já comprou, etc. Então, isso também melhora drasticamente a experiência e, por consequência, a taxa de conversão no caso da VTEX. Então, esse seria o primeiro bloco. E o outro bloco, eu vejo que é de eficiência operacional, que a gente também está trabalhando bastante. E aí, no caso da VTEX especificamente, a gente tem um painel de controle onde as empresas fazem a gestão dos seus respectivos e-commerce.
E esse painel tem inúmeras decisões que um usuário pode, né, uma empresa pode tomar. Decisões de otimização de estoque, decisões de otimização de preço, decisões de otimização de conteúdo, de promoções que eu coloco no site. Então, todas essas decisões, a nossa visão aqui é que tem uma oportunidade enorme de fazer sugestões ou, né, puramente automatizar boa parte dessas decisões e, por consequência, gerar uma eficiência operacional para a empresa e também, né, por consequência, ele gera um efeito também positivo secundário para o usuário final. Então, se você otimiza melhor, um exemplo da Vetex, os estoques das lojas físicas, vai ter menos furo de estoque, então é bom para a empresa, né, no ponto de vista de custo, mas também é excelente para o usuário final, de não ter a experiência de né, faltar um número ou faltar um produto que o cliente esteja buscando numa loja. Vini? Não, muito bom. Eu acho que não foge muito do que o Ale comentou, mas eu acho que um ponto só para adicionar, eu diria que tem uma questão da profundidade que você pode aplicar a inteligência artificial nesses processos, né? Você pode, desde automatizar, por exemplo, para um desenvolvedor, né? Hoje, o Itaú é o terceiro maior usuário do GitHub Copilot no mundo. Então, é o desenvolvedor tendo facilidade de desenvolver mais código, com mais qualidade, com o uso de uma inteligência artificial que gera código. Então, acho que isso é um uso que vai muito no seu pilar de otimização, né? Então, faz todo sentido. E aí a gente pode pensar em um ponto específico da jornada do desenvolvedor, que é gerar código, ou na jornada fim a fim, que é até inspeção, teste, qualidade. Então, quanto mais profundo você vai na aplicação, mais complexo fica, mas mais resultado traz. E aí as empresas estão evoluindo tanto na capilaridade do uso, tanto na complexidade. E aí eu falei de um exemplo de otimização, mas, por exemplo, na área jurídica, dá para otimizar de uma outra visão. Eu tenho milhões de processos. Como que eu priorizo? Como que eu sei um resumo do processo? Então, em todas as áreas, hoje do banco, a gente já tem experimentações de como a inteligência artificial customizada para aquele problema pode ajudar o colaborador. Então, acho que essa é uma frente que casa muito com o Ale falou de otimização. E aí, eu diria que desde o jurídico, toda a parte de código, geração de código, logística. Então, o Itaú tem agências no Brasil inteiro. Parece simples, mas um problema grande, que linka também com o que você falou de ter produto, é ter dinheiro, por exemplo, no caixa eletrônico. Eu não posso faltar dinheiro se o cliente precisar, mas também não pode sobrar muito, porque senão aumenta o risco de segurança. Então, como que eu sei o valor como que eu prevejo a quantidade de saque necessário, a quantidade de saque que vai acontecer, mas também a quantidade de depósito que vai acontecer, faço um match e acho o balanceamento ideal de dinheiros que eu tenho que mandar ou caminhões para ir lá recolher dinheiro ou documento. Então, são problemas bastante complexos que não é um modelo só que resolve, mas é um conjunto de modelos com vários tipos de conhecimento que ajuda a melhorar esse tipo de processo. Então, a gente tem usado IA, eu diria que em todas as áreas, para ajudar a melhorar a produtividade, o entendimento e na tomada de decisão. E no outro lado, que também foi o pilar que o Ale comentou, na experiência do cliente. Como que eu personalizo a experiência do cliente e facilito o dia a dia dele. E essa melhoria também pode ter vários graus de complexidade. Pode ser eu ajudando o gerente a personalizar e eu diminuo o risco, porque eu sempre tenho uma pessoa ali na ponta ajudando o cliente, mas com informações mais precisas e mais rápidas, até informações direto no aplicativo ou direto no assistente pessoal que ele tem disponível. Então, a gente vai trabalhando esses graus para entender o que faz sentido para o cliente, o que é seguro de eu testar e vamos evoluindo. Você falou a questão de experiência, né, do cliente, e recentemente a gente conversou no episódio do programa Construindo Produtos com Você, no podcast da Product Gurus. Olha só o merchan, de graça. Toma o ads aí, ó, publicidade aqui, ó, na cara de vocês. Que lá você, a Jana e o Maia falaram bastante sobre como que a inteligência artificial
consegue ajudar o Itaú a ter uma maior eficiência e uma melhor experiência, dado o volume gigante de atendimento que o Itaú tem. Você consegue, só para a gente demonstrar o tamanho que é o lance do atendimento aqui no Itaú e como que a inteligência artificial está ajudando? Não, perfeito. Alguns grandes números, eu não tenho esse número na vírgula aqui na cabeça, mas hoje a gente tem mais ou menos 12 milhões de contatos por mensagem, seja dentro do aplicativo, seja no WhatsApp do Itaú, então via assistente virtual, 12 milhões pelo chat, mais ou menos uns 15 milhões por telefone na central de atendimento e mais ou menos mais uns 15 milhões nas agências do Brasil inteiro. Então, se somar, dá mais de 40 milhões de contatos todos os meses com os clientes. Então, é um número bastante expressivo, assim. E as pessoas gostam de falar com o banco, né? É isso, Vinícius. Eu não sei se elas gostam de falar com o banco, mas normalmente a gente tem necessidades que vão acontecendo ao longo dos dias, né? Então, você vai viajar, você precisa de um seguro viagem, você precisa, muitas vezes, habilitar o seu cartão para fazer compra no exterior, você... Infelizmente, pode acontecer um acidente do carro, você quer acionar o seu seguro. Então, as coisas vão acontecendo ao longo dos dias e você vai precisando da assistência do banco, porque principalmente o Itaú, que tem uma capilaridade muito grande de produtos, né? Conta corrente, seguros, financiamento de veículo, financiamento da casa. Então, a gente tem uma gama muito grande de produtos. E os usuários que estão nesse ecossistema, né? Então, desde o cliente que tem o sonho da casa própria até o uso do cartão de crédito do dia a dia, ele vai tendo necessidades ao longo dos dias, dos meses. E aí como que a gente resolve essa necessidade da melhor forma possível? Acho que essa é a nossa busca. E além do tipo de necessidade, que é algo bastante importante, é a preferência do usuário. Porque às vezes também a gente pensa, poxa, fazer o seguro viagem, fazer a liberação para usar o cartão no exterior é super simples. Você entra aqui no app, em menos de 2 minutos você faz. Por que um cliente ligaria? Talvez, dependendo um grupo de pessoas que está nos assistindo, poderia fazer essa pergunta. Mas tem um percentual muito grande de clientes do Itaú que preferem ligar por N questões. Seja por questões de necessidade mesmo, de algum tipo de mobilidade, etc. Seja por questões de preferência. Eu prefiro ligar porque eu quero saber que deu certo mesmo, eu confio mais em falar com alguém. Então, tem diferentes tipos de público e a ideia é estar disponível no canal que o cliente preferir, da demanda que ele necessita naquele momento. Então, por isso também essa capilaridade grande de canais. Ô Ale, como que a Vtex é uma plataforma global, tem usado a IA nessa parte de experiência, de atendimento? Porque, vamos pensar aqui, só nós, aqui só tem a gente aqui, vamos falar, como se a gente estivesse no Zap. Uma das áreas mais fáceis, entre muitas aspas, de você testar a eficiência da IA é no atendimento. Como que você vê isso e como que a Vtex tem usado isso, principalmente no atendimento? Perfeito. O principal ponto, né, que com essa pergunta me vem à mente é que a IA está mudando a interface que os consumidores, de uma forma geral, vão utilizar. Então, eu acredito como a qualidade, né, das experiências que a gente tem observado, que foi promovido especialmente pelo ChatGPT inicialmente, mas isso está sendo mais amplamente utilizado, a gente vê que o canal conversacional de WhatsApp ele está crescendo muito. A Vtex está experimentando com um produto de WhatsApp, onde a gente manda campanhas personalizadas para o usuário, usando AI generativo, que personaliza não só qual a campanha que a gente deveria mostrar, mas qual que é a imagem que a gente poderia mostrar, e a partir dali iniciar uma conversa conversacional e fechar uma compra. Então, a gente está experimentando este canal e a gente vê que tem uma aceitação assim, da base
que está melhorando em função da qualidade de ferramentas como o ChatGPT que estão deixando isso mais comum, né? Porque antigamente eu via que tinha uma aversão grande de consumidores em relação a chatbots. Porque tipo, eu quero falar com um ser humano, não quer, mas agora está sendo, né, pela qualidade da interação, está possibilitando uma aceitação maior nesse canal. Em termos de pós-atendimento, a gente ainda não está investindo nisso, mas eu vejo também assim, um ganho absurdo. Assim, né? Tipo, eu fechei uma compra, eu quero resolver meu problema, assim, de preferência da forma mais fácil possível. Eu acho que a interface conversacional facilita muito, assim, e também reduz o custo operacional e também a qualidade, porque no final toda empresa tem restrição orçamentária. Então aqui eu consigo prover uma experiência muito boa de pós-compra, infinitamente melhor sem ter tanto, sem precisar colocar um ser humano em tudo. É isso. É bem interessante esse ponto, né? Mas como que vocês acreditam que a IA, a inteligência artificial, e aí vou abrir um parênteses para quem está aqui no presencial, pensar em perguntas também, porque depois dessa pergunta eu vou para vocês aí, para vocês perguntarem pro Alê e pro Vini. Mas como que vocês acreditam que a IA irá transformar os negócios? A gente tem muito falado, melhora a eficiência operacional, melhora a experiência, melhora a personificação, dá para personalizar mais fácil, tal, etc. Mas a IA abre ramificações de novos produtos também, como o Rafa trouxe aqui, novos modelos de receita. Como que vocês veem como a IA ajuda nisso? Uma pergunta meio complexa. Eu posso pegar assim. Então, eu acho que isso é muito peculiar de cada empresa, né? E tem as possíveis oportunidades. Mas eu acho que, pensando que a AI barateia potencialmente várias tarefas complexas de se fazer, né? Eu acho que ela reduz muito o custo, né? de você executar algumas tarefas. Ele te dá, você fala, nossa, antigamente isso aqui, o custo para montar esse negócio, eu tinha que contratar um monte de gente para conseguir fazer isso. Agora não vou precisar mais. Aí te dá um exemplo bem concreto. Por conta de AI, na Vetex a gente pensou, agora que o custo de personalização tende a se reduzir muito, por que a gente não investe num business de propaganda, né? Onde a gente possa ajudar os nossos merchants a monetizarem o seu espaço, né, do site, vendendo mídia dos seus respectivos sellers. Então, talvez antigamente vou ter que investir aqui, contratar um monte de data scientists para conseguir fazer. Agora, com uma empresa, né, que fornece um modelo de AI como Software as a Service, permitiu montar um negócio novo. Então, aqui eu acho que é olhar para o respectivo negócio e ver, né, o que antes talvez estava difícil de fazer e agora, por conta de AI, talvez vai facilitar. E ali talvez possa surgir uma ideia de um negócio ou de uma outra frente que você talvez não estava pensando em investir anteriormente. Pensar projetos que o custo era muito elevado e fazer o exercício de será que a IA reduz isso daqui enquanto para se tornar viável, né, financeiramente? Mas aqui nesse caso o custo de investimento estava muito alto. Agora eu consigo fazer. Às vezes você tem uma restrição de capital. Eu só tenho um orçamento de X milhões e não consigo. Aí eu tenho, no meu roadmap está limitado. Eu não consigo investir nessa nova frente. Mas agora eu consigo porque eu consigo chamar uma API, conectar com o meu banco de dados e permitir um novo produto que eu nunca faria, né? Para eu fazer, eu teria que contratar um monte
de pessoas especializadas, que acho que é um dos... Né, hoje, eu vejo que essa é uma das maiores dificuldades hoje de AI, profissionais especializados, e aí eu vejo que barateou muito, né, com o surgimento dessas empresas como a OpenAI, e aí tem startups em cima da OpenAI e outras empresas, né, em cima do Google, em cima da AWS, especializados em criar modelos de AI como Software as a Service, que barateia muito o custo de implementação de AI. E isso, Vini, é um ponto que as pessoas de produtos, elas... Vai ser meio polêmico que eu vou falar. As pessoas de produtos cagam para essa parte que é fazer a conta do custo. Que tal iniciativa, projeto, enfim, ação gera, que é o ROI, né? Quanto que isso daqui vai custar para a empresa e quanto que isso daqui vai trazer. Com a questão da inteligência artificial, as pessoas de produtos precisam também ter essa mentalidade, né? Porque, como o Gurgel falou em umas palestras anteriores, a requisição ainda é cara. E como que você vê tudo que o Ale falou, que eu estou falando agora, qual que é a sua visão? Não, eu concordo 100% e eu vou tentar exemplificar um pouco. O custo ele é bastante importante, por isso que nem tudo é inteligência artificial generativa. Muito do que está por trás, a gente pode usar modelos mais tradicionais, que são mais rápidos, mais baratos, e aí a gente combina numa última camada com inteligência artificial generativa para dar uma experiência diferenciada. Eu acredito bastante nessa questão, tanto do custo como num produto novo. Quando a gente fala de personalização, é uma palavra bastante banal, todo mundo fala de personalização, mas eu também acho que a gente pode pensar em níveis de personalização. Então, quem aqui assiste Netflix? Só para o pessoal da plateia. Olha quantas pessoas assistiram o Bebê Rena. Olha só. Quem aqui, quando abre a Netflix, demora menos de 1 minuto para escolher o que vai assistir? Menos de 1 minuto. Você abriu e já escolhe. Ih, Netflix, tem que melhorar, hein, algoritmo. Então, tá, agora eu vou colocar menos de 5 minutos. Então tem gente, eu acho que pelo menos metade da plateia demora mais do que 5 minutos para escolher o que vai assistir. E a Netflix é uma das empresas mais reconhecidas por customizar, fazer boas recomendações de série, customizar thumbnail. Ela já usa a inteligência artificial há bastante tempo. E mesmo assim não está no nível de personalização ideal, porque se tivesse, apareceria um filme só aquilo que ela sabe que você quer assistir. Ela não consegue ainda chegar nesse nível. É por isso que eu prefiro a Globoplay. Boa. O pessoal da Globo tá aqui, muito bom. Vocês entenderam agora por que eu falei da Globoplay, né? Mas vai continuando que eu vou para a plateia, Vini. Boa. Então, eu acho que quando a gente fala de personalização, fica muito genérico. Não, a gente quer personalizar, mas tem muitos níveis de personalização. E aí, voltando para o mundo financeiro, né? Antigamente, a gente tinha 1 ou 2 tipos de cartão de crédito, por exemplo. Um cartão de crédito que você podia ter acesso à sala VIP e milhas, que era para um perfil de pessoas que talvez viajavam e tinha um tipo de tarifa para ter esse cartão, e um sem tarifa, mas você também não tinha os benefícios. Então, se você não viaja, usa o sem tarifa, se você viaja... Você está vendo que é uma variável só. Só estou olhando se a pessoa viaja ou não e estou escolhendo um produto para ela. É uma personalização? Mas muito simples. E aí eu acho que a gente está indo com a inteligência artificial, a ideia é chegar num produto que seja personalizado no nível individual. Hoje ainda é muito segmentado para um grupo de pessoas, sei lá, para estudantes universitários tem um produto específico, mas ainda é um grupo. Para pessoas que estão começando no mercado de trabalho. Então existem produtos para grupos de características. Então já é um tipo de customização, mas não é uma personalização individualizada. Eu acho que com a inteligência artificial, com o avanço que a gente tem tendo, essa é a ideia, a gente personalizar cada vez mais para ser em nível individual. O que aquela pessoa precisa? Ela viaja, mas ao mesmo tempo ela não viaja internacionalmente, ela viaja muito de forma nacional. Então, o que funciona melhor? Quais são as características do produto? Então,
refletindo antes, a pessoa tinha que se adequar ao produto. Eu tinha 5 produtos, quais dos 5 mais se adere à pessoa? Agora, a ideia é o contrário. O produto ser o mais personalizado possível para a pessoa. E aí eu acho que a inteligência artificial ela está ajudando a criar esse tipo de coisa. Porque antes, imagina nós temos, por exemplo, o Itaú tem mais ou menos 60, 70 milhões de clientes. Eu ter 70 milhões de tipos de cartão de crédito era inviável. Por isso que eu tinha só 5 e tentava, com a inteligência artificial, é possível chegar a ter 60 milhões de cartões, um diferente do outro, e conseguir manter isso, que faz mais. Então, eu acho que essa é a busca, e é isso que vai mudar o produto. E nessa personalização, é como que a gente agrega, talvez, serviços que antes não faziam muito sentido. Vou dar mais um exemplo, trazendo aqui também para o mundo do Itaú. Hoje o Itaú tem um programa que chama Minhas Vantagens. Minhas Vantagens, você não tem só benefícios relacionados ao produto bancário. Você, por exemplo, tem desconto em vouchers do Uber. Então, se você é uma pessoa que usa bastante transporte por aplicativo, você pode estar no nível do programa Minhas Vantagens que faça sentido para você, que você vai ter, só de desconto que você vai ter no seu transporte aplicativo que você já usa, vai valer muito mais a pena. Então, não é um produto financeiro, mas é um produto que vai ajudar na sua necessidade de transporte e que vai agregar muito no seu engajamento com os produtos do banco. O banco te ajudando numa outra necessidade que você tem no dia a dia. Então, eu acho que é um pouco dessa mudança. Antes, o banco ajudava muito na mentalidade, você precisa de um carro, a gente tem um financiamento de veículo, consórcio, tem vários produtos que ajudavam a pessoa a adquirir, por exemplo, um carro. Agora, nem todo mundo quer um carro, às vezes você usa o transporte. Como que a gente ajuda também para esse tipo de perfil? Então, eu acho que essa é a ideia. Como a gente personaliza no nível individual. E essa personalização ela gera um retorno muito superior do que anteriormente. E aí, compensando o custo de processamento talvez superior de um modelo mais sofisticado, como os modelos de segmentação maior, assim, que dá para ser muito mais barato. Mas aí a ideia é esse retorno ele compensa. Perfeito, exatamente. Muito bom. Tem uma pergunta para ambos, mas fiquem à vontade para responder. O uso da IA provoca um impacto profundo na força do trabalho humano. Uma vez que isso acontece, qual é a recomendação que vocês fornecem às pessoas que no passado recente seriam essa força de trabalho e hoje não são? Quais conhecimentos, quais tipos de estudos, quais assuntos vocês recomendam que essas pessoas estudem, aprimorem, para que elas estejam ao lado de um produto como esse para interpretar e para ajudar na tomada de decisões? Quer começar? Baita pergunta, hein? eu acho que vai depender muito do você está falando de uma pessoa de produto ou em geral? Eu posso responder para produto e em geral é um pouco mais difícil, mas eu posso tentar também. Na estrutura de produto, perfeito. Aí fica bem mais fácil. Para mim, eu vejo que conhecimento de data engineering e banco de dados, estatística e um pouco de... acho que machine learning também, mas acho que a estatística dá uma base bacana para aí você conseguir entender as abstrações de machine learning. Para mim, eu acredito que todo profissional de produto deveria ter um conhecimento básico desses temas. Porque hoje eu vejo que muita empresa está começando a experimentar AI, mas ele está ainda muito restrito para um time, um grupo de pessoas. Mas a gente vê que isso não vai escalar. Assim, se uma empresa quer que AI esteja... usar AI por completude em todos os seus produtos, esse conhecimento tem que estar amplo em todos os lugares. Então, na Vetex, uma das coisas que a gente está caminhando para a direção, acho que a gente ainda não está lá, mas ter um time central que fornece conhecimento, guidelines sobre como implementar AI e fornece a infraestrutura básica para isso, mas, em contrapartida,
né, os PMs precisam ter um conhecimento amplo, né, nessas áreas de conhecimento que eu estou trazendo, e também, de preferência, ter algum especialista técnico de Machine Learning ou Data Science ou Data Engineering, dependendo do problema, dentro de respectivos times. E aí, com isso, você consegue implementar AI em tudo. Mas eu vejo que a tendência, na minha visão, é que todos os profissionais de produto vão precisar ter um conhecimento bom em Data Engineering, estatística e um pouco de Machine Learning para conseguir entender quais são as oportunidades, conseguir dialogar com o time de engenharia, conseguir fazer esses trade-offs de custo, porque eu vejo que em muitos lugares assim, tem uma escassez de capital, então precisa pensar sobre essa variável. Então, para mim, alto nível seria isso. O que você acha? Não, eu concordo. E aí, só para acrescentar, eu traria um pouco a ótica do desafio que a pessoa tem no dia a dia, né? Então, pensando numa pessoa que trabalha com produto, de uma maneira geral, aí pode me corrigir. Mas quando a gente está trabalhando numa sprint, a primeira coisa que a gente tem na sprint é fazer um discover, né? Um product discover. Eu posso fazer isso da minha cabeça e com o meu time, ou eu poderia perguntar para modelos de IA, olha, estou pensando num produto assim, me dá algumas ideias. Então, o problema dele é pensar em ideias, eu estou fazendo um discover, uma ferramenta de IA pode te ajudar nisso. E aí, para mim, esse tipo de trabalho está muito ligado ao prompt engineer. Quanto melhor a sua pergunta, mais detalhes, mais contextualizado, melhor vão ser possibilidades que ele traz. Legal, passou a parte do Product Discover, você começa a tentar fazer algumas demos do mais simples possível, né? POCzinha, desenho de tela, coisas assim. Você pode fazer isso do zero, ou você pode usar uma outra ferramenta de design que você pode pedir, me gera algumas telas. Então, mais uma vez, acho que aí, mais uma vez, entra o Prompt Engineer nesse caso. Eu tenho algumas telas, comecei a testar com o usuário. O usuário gostou, não gostou? Qual que é o percentual que gostou? Por que não gostou? Aí começa a ter uma importância muito grande da análise de dados. É estatisticamente válida essa amostra que eu testei? Não é? E aí, importante mais uma vez, estatística, o ponto que você trouxe. Então, para não me alongar muito, eu acho que é bastante importante entender hoje, dentro desse time multidisciplinar de produto, quais são os seus desafios do dia a dia e qual ferramenta de IA pode te ajudar a ter mais, não só produtividade, mas também qualidade no que você está fazendo. E aí tentar pegar a melhor ferramenta, e aí vai necessitar de alguns conhecimentos por trás para poder usar da melhor maneira, né? Eu só complementando em cima que eu nem pensei eu estava pensando muito na construção de um AI e menos no AI para te ajudar a fazer um trabalho de produto melhor, que eu acho fantástico. Uma das coisas, lá na Vetex eu vejo muitos PMs já usando o ChatGPT para melhorar a qualidade da documentação, fazer vídeo demos, né? A gente é uma empresa B2B, então é super importante fazer as vídeo demos e a gente consegue fazer vídeo demos numa qualidade muito superior, fazer roteiro, vídeo, edição, e aí a qualidade do trabalho de produto absurdo, né? Então, muito bom o insight. Oi, meu nome é Gabriela. Prazer, a pergunta também pode ser respondida pelos dois. Estou um pouco nervosa de fazer a pergunta, mas vamos lá. Eu acho que segue a mesma linha dele, mas é mais pelo viés do usuário. Hoje a gente tem muito estudo, por exemplo, da interação humano-computador. E aí eu queria saber assim, se vocês têm alguma opinião, ou até um estudo também para indicar como que vai ser essa interação humano com a IA, né? E eu pergunto até por conta da flexibilidade, assim, quando a gente fala, por exemplo, do uso para o trabalho, a gente está meio letrado tecnologicamente, né? E para pessoas que não são letradas, pessoas também que, né, questões de acessibilidade, etc. Queria ouvir um pouco isso. Começo dessa vez. Pergunta bem difícil, mas muito boa, Gabriela. Obrigado. É difícil saber qual vai ser a interface do futuro. Eu tive a oportunidade na semana passada de testar. Vocês já viram aquele AI Pin, que é um que você pendura assim aqui na camiseta e você põe a mão, ele projeta na sua mão. Você faz pergunta por voz, é bem interessante.
Também o Rabbit One, que é um aparelho que a princípio substituiria o celular, mas não gostei muito da experiência. E os óculos, que também é uma tendência agora que tá vindo, né? Eu não sei é difícil prever qual vai ser a interface, mas muitos estudos apontam que a nossa forma de interagir com a máquina atualmente, que é com mouse, com teclado, não é a forma mais intuitiva. A forma mais intuitiva do ser humano é conversar. Então, a tendência é que comandos de voz ganhem cada vez mais relevância e dispositivos que você possa pedir as coisas, como surgiu no passado e agora diminuiu, mas agora está voltando, né? Era Alexa, o Google Home, e agora com todos esses dispositivos que você pode pedir. Eu acredito que a interface de voz seja uma que tende a crescer, pelo menos pelas pesquisas que eu tenho olhado. Quanto à questão de acessibilidade e também pessoas que às vezes não têm acesso, né, a essas ferramentas, apesar de ter muitas gratuitas, a gente sabe que não só no Brasil, mas no mundo, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo às vezes tem um smartphone. Eu acho que esse é um problema menos da tecnologia e mais social, não, que é muito relevante também, mas a gente como sociedade precisamos encarar isso como um problema mesmo, porque senão, mais uma vez, uma parcela da população vai ficar excluída. Mas eu vejo muito mais um problema social que a gente tem que enfrentar para dar acesso a todo mundo. Não sei se faz sentido, mas fica à vontade para me complementar e para também fazer a tréplica. Não, eu achei que você respondeu muito bem. Eu não tenho nada a acrescentar. Boa tarde. Meu nome é Estevam. Eu tenho uma pergunta específica para o Vini, muito relacionada a como você enxerga a relação entre inteligência artificial e Open Finance no futuro. De acordo com a sua visão, que eu acho que é bem coerente, de cada vez mais a gente vai ter um nível individual, né, de experiência do produto, então vai ser cada vez menos massificado, vai ser cada vez mais de acordo com as características do usuário final, do cliente. Qual seria o papel do Open Finance justamente, né, com esse controle de dados internos, financeiros, não só bancários hoje em dia, enfim, dentro da experiência que a inteligência artificial pode proporcionar? Excelente pergunta também. E antes de responder, eu vou dar só duas informações adicionais, que eu, vindo do mundo de tecnologia, eu gosto muito do que a gente chama de open source, né, que é desenvolvimento de modelos, algoritmos que são abertos para a sociedade, todo mundo pode pegar, usar. Eu gosto muito mais dessa visão aberta do que da visão fechada. Acho que esse é um ponto bastante importante. Acho que cada um tem uma visão. No mundo de LLMs, né, a Meta e alguns pesquisadores têm falado muito que não pode ficar na mão de poucas empresas, isso tem que ser aberto. E aí tem o modelo Ollama, por exemplo, da Meta, que é open source. Por outro lado, tem algumas empresas de tecnologia que falam, não, mas se deixa aberto é muito perigoso. Então, tem visões diferentes do que é bom ou ruim. A minha visão é que tudo que é aberto para a sociedade é melhor. E a segunda coisa que eu gostaria de trazer, até eu acho que eu citei na live que a gente gravou lá com o Paulo, que foi o Maia, que é o meu par de UX, que me falou, e eu gosto muito desse exemplo. Se você vai na Disney e pergunta uma informação, onde fica tal brinquedo, ou banheiro, alguma coisa, ninguém vai te apontar a direção com um dedo só. Eles sempre apontam com 2 dedos, porque apontar com um dedo só para algumas culturas é ofensivo. Então, no treinamento, eles aprendem que, como a gente recebe pessoas do mundo inteiro, nunca aponte com o dedo só, que pode ser ofensivo para uma pessoa ou não. Por que eu estou trazendo esse ponto? Então, saber, por exemplo, a informação de que país que a pessoa é, qual religião, pode ser interessante para você não cometer nenhuma gafe, por exemplo, apontar com o dedo e estar, de alguma maneira, ofendendo a pessoa, mas, ao mesmo tempo, essa informação pode ser usada para oprimir grupos minoritários ou oprimir alguma religião, etc. Então, a informação ela pode ser usada de maneira negativa ou positiva. Fechado esses 2 panoramas, eu volto aí indo para a sua pergunta. Eu gosto muito da ideia de o dado é meu, eu compartilho com quem eu quero, né? E aí o Open Finance é isso, né? Você pode compartilhar o seu dado com qualquer organização, desde que esteja claro os termos, o que vai ser usado, como vai ser armazenado, se a empresa vai ter responsabilidade de usar aquele dado da melhor maneira e que ela seja
minimamente cobrada e punida se ela usar da maneira equivocada. Então, isso é muito importante. E uma vez que eu entenda que é bom para mim, porque o dado é meu e eu estou disponibilizando, que isso faça sentido para que a empresa use para me oferecer os melhores produtos. Então, eu gosto muito da ideia de que seja possível compartilhar o dado, porque antes do Open Finance isso era mais difícil, não era possível. Então, gosto muito da ideia. E desde que tenha todo esse aparato que me garanta que vai ser usado da melhor maneira e da maneira do meu interesse. Porque se eu estou oferecendo dado, que isso seja usado ao meu benefício, por exemplo, para me dar um desconto em um financiamento ou um produto que faça mais sentido para mim. Então, resumindo, gosto muito da ideia, acho que é muito importante para a evolução do sistema financeiro global, mas tem que ser usado com bastante responsabilidade. Vamos para as 3 últimas perguntas. 2 aqui, ó, nessa fileira. Aqui, ó. Primeiro ele, depois ele. Aí desce lá para a Gabi. Eu vou fazer 2, mas vale comum. Uma, tá? Na sua conta. Tá bom? Combinado? Uma para o Guzmão e outra para o Vini. Para o Guzmão, essa questão do FinOps é interessante. Eu queria saber se vocês já estão usando, como é que funciona a cobrança. Eu não sei muito bem como é que funciona o FinOps disso para quando você busca um fornecedor de AI. É por chamada? É por volume de resposta? Como é que funciona o billing disso? Desse mundo de usar um fornecedor. E para o Vini a pergunta é só preço. Eu vou fazer as 2 de uma vez, senão ele vai tirar meu microfone depois. Para um banco, né, a questão da informação dos clientes que estão aqui dentro, porque você respondeu pensando no cliente, a informação dele, mas para um banco, como é que a gente está funcionando hoje a governança? Porque a gente tem dado muito sensível, sigilo bancário, de milhões de clientes, né? 100 milhões de clientes é a base de clientes do Itaú. Como é que funciona a governança? Porque a gente está dando acesso para uma outra empresa acessar os dados daqui, né, de milhões de clientes, e ela não pode fazer mau uso disso, e tem que ter sigilo, né? Acho que isso para um banco é uma questão primordial, né? Como é que funciona essa governança, grosso modo, né? São as 2 perguntas. Boa, então a primeira pergunta é sobre o custo de usar empresas de software as a service de AI. Eu vi já uma variância de formas, mas o que eu vejo mais comum é você compra créditos e aí esses créditos são utilizados para treinar o modelo, especificamente, treinar e tunar o modelo, e depois a resposta, né, para você, né, depois que o modelo está treinado, você manda uma requisição e aí ele volta com uma resposta, e aí dependendo da complexidade da resposta, também ele vai consumindo os seus créditos. Então, na OpenAI, dependendo, né, eu me esqueço exatamente, mas eles têm ali, dependendo de algum conjunto de palavras ou algumas caracteres dentro de uma palavra, tipo um crédito. E aí, quando ele volta quando ele volta a resposta, aí ele vai consumindo os seus créditos. E aí eu acho que, como é um mercado meio dinâmico, acho que está evoluindo, assim, acho que vai ter modelos pré-pagos, pós-pagos, ou modelos que né, paga quanto que você consome, assim, então eu acho que tem uma variância entre as empresas de como cobrar, mas assim, de forma geral, como é bem próximo de pay as you use, você usa quase nada, você vai pagar quase nada. Se você usa muito, você vai pagar muito. Então, é excepcional porque reduz muito o custo de entrada e de experimentação. Então, muitos deles você tem também free trial, onde você ganha X créditos e depois disso você começa a pagar. Só para complementar, busquei aqui rapidinho para ter o número de cabeça. Tem toda essa parte que o Ale comentou do treinamento de modelo. Se você for treinar um modelo, fazer o que a gente chama de fine tuning para ajustar para o seu negócio. Mas se você vai usar um modelo que já está pronto, por exemplo, a API da OpenAI ou a API do Gemini do Google ou do Cloud, que é da Anthropic, ele tem um custo por token, que é um conjunto de caractere que o Ale falou. E aí eu peguei só para dar uma noção aqui. Tá? Hoje o custo do GPT-4 é $30 por milhão de token que você manda por requisição. Então não é por requisição, mas a quantidade do token. Então $30 por milhão. E aí também tem uma parte importante do FinOps, que
Às vezes, o melhor modelo que dá a melhor resposta não é o mais barato. Então, como que você faz esse trade-off, né? Então, recentemente saiu um modelo da Anthropic, que é o Cloud, que hoje está mais acessível na AWS, que ele custa 25 centavos por milhão, enquanto o GPT-4, $30 por milhão. Então, é 40 vezes mais barato. E aí você precisa entender o que faz mais sentido. Eu preciso do GPT-4 para o problema que eu estou usando ou não? Qual que é o que faz mais sentido para mim, para aquela tarefa que eu estou otimizando? Então, essa decisão é bem importante. E aí, indo para a sua segunda pergunta de governança, de fato, a sensibilidade do dado ela é muito importante. E hoje, de maneira geral, no Itaú, nós temos uma plataforma de dados, isso também é público, que a gente segue a ideia do Data Mesh. O Data Mesh, de maneira muito geral, você tem uma plataforma que centraliza e tem todas as regras de governança do dado, mas, ao mesmo tempo, a ingestão do dado ela é descentralizada pelas áreas de negócio, para não ser um gargalo. Porque eu quero ter a visão global do usuário, que isso não fique engargalado com responsabilidade de uma área só, mas eu preciso ter o controle do todo. Então, a ingestão ela é feita de forma descentralizada, mas toda a segurança, a governança ela é feita de uma forma centralizada numa plataforma única, o que garante que a gente siga todas as regras da LGPD e segurança da informação. Então, tem um time que só olha para isso aqui dentro do banco. E o compartilhamento, quando ele é feito, por exemplo, para o Open Bank, no caso, ele segue algumas regras do próprio Banco Central. Então, você não disponibiliza dados que possam identificar ou que possam... Por exemplo, quando você faz um Pix para uma pessoa. Na transação em si, você tem quem enviou, o valor que foi enviado e quem recebeu, certo? E aí você quer compartilhar o seu dado com outro banco. Quem recebeu o Pix, ele não autorizou. Quem está autorizando é você. Então, eu tenho que ter na minha regra que eu só vou passar o dado que é quem enviou e o valor. Quem recebeu eu não posso, tem que ficar anonimizado, porque a pessoa não autorizou que aquela informação fosse compartilhada. Então, todas essas regras do Banco Central, da LGPD, ela tem que ela está embutida, no nosso caso aqui, dentro desse controlador central do Data Mesh, que faça com que a gente tenha maior segurança nos dados. E um último ponto, eu acho que vale citar, é que para a gente aprender sobre um determinado conceito, por exemplo, eu quero fazer, a palestra anterior mostrou várias possibilidades de casos de uso. Um, por exemplo, é prever vendas. Quero prever qual vai ser a quantidade de vendas. Eu não preciso saber quem comprou o produto. Eu não preciso ter a identificação do usuário. Preciso saber o que produto que vendeu, em qual data, em qual quantidade, e isso eu treino um modelo de forecast para prever quanto eu vou ter de venda. Mas eu não preciso expor nenhum dado do meu usuário para treinar esse tipo de modelo. Então, tudo isso tem que ser garantido nessa governança de dados. Perfeito. Valdir aqui. Eu queria saber, uma pergunta rápida, qual que é, para vocês, né, a pior aplicação de inteligência artificial e a melhor aplicação, assim, na perspectiva de vocês? Deixa eu pensar aqui. A pior, eu vou fazer uma brincadeira, tá? Mas depois eu vou pensar na pior mesmo. Mas recentemente eu vi até usei em umas palestras, que é... Vocês já viram aqueles robôs da Boston Dynamics que imitam um cachorro, tipo um cachorro ou um cavalo? E aí usaram para puxar uma carroça, assim, para substituir o cavalo, você usa o robô para puxar a carroça. Que é uma reflexão importante para produto, né? Ninguém vai querer usar uma carroça que tenha lá um robô, um cavalo automático que você pode falar com ele, que tem inteligência artificial. Não é isso que você quer um carro, você não vai usar a carroça. Então, eu acho que, apesar de ser uma brincadeira, usos que não fazem sentido nenhum para o usuário, assim, são... Os maiores, para mim, são as piores aplicações. Eu estou tentando pensar em uma aqui. Isso daí do cavalo aí é ideia de stakeholder. Acordou, não é? Acordou e falou, vim do rancho. E se eu tivesse um cavalo robô? Aí foi e ferrou todos os engenheiros lá. Não? É isso. Não.
Então, assim, de pior que vem em mente são talvez coisas que vão ser muito pouco utilizadas ou com pouquíssima frequência, porque aí eu vou dar um exemplo que a gente estava explorando, né? Tipo, estava no um design conceito, mas assim, pouco utilizado pelo custo de implantação, né? Então aí tipo, não vale a pena. Então, por exemplo, eu tinha uma configuração lá no painel da VTEX, a gente, né, que você pode editar ali talvez algum campo de configuração que vai mudar o nome do shipping policy. Mas aí a gente vê, a empresa vai fazer essa configuração uma vez. Vale a pena colocar um AI para fazer a sugestão de um nome? Tipo, eu acho que não, assim, não vale a pena. Tipo, vai ser pouco, por mais. E aí onde que eu vejo que o hype, tipo, vamos colocar Gen AI em tudo, assim, sugerir todos os textos de todos os lugares. Não, vamos sugerir nos lugares onde de fato vai ter um uso muito frequente. E aí, de fato, vai ser um consumo e uso muito frequente. Então, esse seria um exemplo de onde talvez não usar AI. E esse é o positivo, eu acho que é mais fácil. Tem um projeto que eu apoio de forma particular, é um pesquisador que hoje está no hospital no Japão, ele chama Thiago, e hoje existem muitas doenças raras, principalmente doenças que atingem muitas crianças, e os laboratórios não pesquisam porque são doenças raras, o custo de fazer a pesquisa toda é muito caro, e depois vai vender pouco medicamento, no final não compensa a conta e não se fazem medicamentos para essas doenças. E com o uso da inteligência artificial, a gente consegue simular muitos desses experimentos, o que reduz muito o custo de laboratório, e você vai para o laboratório só para as hipóteses mais prováveis, porque você já simulou tudo computacionalmente. E aí o custo diminui e viabiliza medicamentos que pode salvar muitas vidas, pode ajudar muitas pessoas. Então, todo uso que, de alguma maneira, pode ajudar a sociedade, esse é um, mas são vários, é o que motiva bastante a ver a área evoluindo. Então, eu gosto bastante. Eu estava vendo um outro exemplo de educação, de como no futuro, como isso pode melhorar, né, a vida, né, da sociedade de uma forma geral, possibilitando que cada pessoa tenha um professor particular, assim. Imagina isso, tipo, e eu acho que o caminho é totalmente possível, assim, eu consigo ver isso acontecendo num espaço relativamente curto de tempo, assim, então isso também me parece ser um exemplo também muito inspiracional, assim. E aí, antes de passar para a pergunta, eu queria fazer um adendo rápido, porque não parece ser clichê, mas é uma coisa que eu volto na pergunta da Gabriela, né? Então, eu concordo bastante. A inteligência artificial ela tem muitos usos positivos, como pode ajudar muita gente a ter acesso a um medicamento que não tinha, a um professor individualizado para uma coisa que quer aprender, mas tem uma parcela da população que pode ficar sem acesso. E isso eu não vejo como um problema da tecnologia, mas não quer dizer que a gente não precise discutir como sociedade como dar acesso também para essas pessoas, porque senão quem tem acesso vai cada vez mais ter acesso e vai potencializar, e quem não tem vai ficar o buraco ali de distância vai ser cada vez maior, né? Então, eu acho que é muito importante como sociedade sempre tá discutindo sim esse ponto e tentar dar o acesso para todos, né? Eu acho que os governos que estão mais progressistas, né, e estão querendo investir nesse tipo de tecnologia, acho que pode ser assim um grande, né, diferenciador competitivo de uma nação, né? Se os líderes de uma nação falam, olha isso aqui, eu consigo mudar completamente o ensino público e a saúde, é absurdo, assim. Mas concordo. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela também. A minha dúvida é para vocês dois, que eu acho que vocês têm visões talvez diferentes, né? Numa empresa que tem um grande legado como Itaú e uma startup mais VTEX. A minha dúvida é, na experiência de vocês, quais são as principais dificuldades na hora de implementar uma AI numa empresa que não trabalha com isso, né? Que tem produto, mas que nunca trabalhou com AI. Enfim, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentaram ou que vocês veem na hora de fazer uma implementação dessa? Posso começar?
Eu acho que o principal, ou um dos principais pelo menos, é ter bancos de dados estruturados, e que esses bancos de dados de alguma forma, né, estejam num tech stack de tecnologia que consiga conversar ou ser facilmente integrável a esses modelos de AI que eu falei que você pode consumir externamente, simplesmente assumindo aqui, né, que vai ser mais barato de implementar. Então, para mim... mas aí, como é que você tem isso? Acho que tem que ter profissionais de data engineering. Para mim, eu vejo que a parte... né, é muito importante ter essa capacidade de data engineering para conseguir centralizar os dados de alguma forma, garantir que eles estão com alta qualidade, completos, consistentes, que não estão infringindo nenhum tipo de regulamentação, de compliance, de privacidade, por exemplo. Eu acho que esse é o principal ponto. Aí, em termos de... eu acho que esse seria o principal. Outro, mais de produto, assim, é entender, estar bem antenado do quais são as possibilidades de implementação, para evitar implementar AI onde vai gerar pouco retorno. E aí, para convencer as lideranças da empresa em lugares onde pode, de fato, gerar um retorno grande. E aí eu vejo que, usando como inspiração indústrias similares, né? Então, primeiro, dá para usar a mesma indústria que você, e nossa, esses players estão fazendo isso, ou os players, né, fora do país estão fazendo isso, mas também eu vejo que um lugar muito de inspiração é olhar para outras indústrias e aí tentar fazer o exercício de como é que isso se aplica para a sua empresa. E aí, com isso... eu também recomendo começar pequeno também, sempre começar pequeno na experimentação. Mas assim, o maior entrave para mim é o profissional de data engineering, e aí talvez de data science também, que depois consiga que consiga ali ajudar na implementação desses modelos, desses modelos em cima dos dados que você tem. Eu só, concordando com o que você comentou, eu colocaria muito essa questão do dado como algo bem complexo mesmo. Porque a gente falou, quero personalizar, quero entregar o que faz mais sentido para o usuário. Se a gente voltar no exemplo da Netflix, como que a Netflix sabe que você gostaria ou vai gostar de uma série ou de um filme? Então, eu acho que essa é a ideia. Para ela saber, ela vai ter que ter informações suas, dos seus gostos, suas preferências, do que você navegou, do que você não navegou. Então, ter essa informação disponível e de fácil acesso para os modelos, hoje de qualidade, né? Não só disponível, mas de qualidade, eu acho que é a parte mais complexa que as empresas têm. E o último ponto, concordando também com ela, é saber o que você precisa. Eu vou dar um exemplo aqui do banco. Hoje, o GitHub Copilot, que é uma IA para gerar código, você não precisa de muito investimento para usar ela. É uma ferramenta que a Microsoft disponibiliza, você paga uma licença e você pode usar. Então, a mesma forma que o Itaú usa, qualquer empresa de qualquer tamanho pode usar e ter a mesma ferramenta disponível. Só que entra uma outra questão, que o GitHub Copilot ele é muito bom para as linguagens de programação que estão mais sendo usadas hoje, principalmente as da Microsoft, então .NET, Python e etc. Mas a gente tem bastante código em COBOL. E ela não tem dados para código em COBOL. Então é uma particularidade do Itaú. E aí o Itaú tem uma parceria muito forte com a Zup, que é uma empresa do grupo. A gente criou uma ferramenta que chama StackSpot AI. Depois, quem não conhece, dá uma pesquisada, que é um chat de código que foi treinado para conhecer de COBOL, porque as ferramentas disponíveis não conheciam, para ajudar os desenvolvedores de COBOL para fazer migrações internas, porque é muita coisa que a gente tem que fazer. Então, precisou se criar. E criar uma dos AI é mais complexo. Mas todo mundo precisa criar. Talvez o GitHub ajude. Então, eu acho que é saber ponderar o que de fato precisa, o investimento que vai ser necessário e se compensa. É isso. Terminamos o painel sobre IA. Deixa eu beber uma água, porque, né? Ô, Tintim. Dito isto, muito obrigado, Alê. Obrigado, viu?
Muito obrigado, Vini. Obrigado. Obrigado.